Você é um vencedor. Eu só tenho isso para te dizer hoje, porque nós estamos terminando mais um livro. Hoje é dia de terminar livro, é dia de acabar com o livro de Jó. Seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui, Bíblia em um ano, no nosso canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa aqui o sininho, deixa o seu like, já escreve aqui embaixo, pastor, cheguei com tudo, porque nós estamos lendo a Bíblia juntos. Sim, a Bíblia como ela é, sem interpretação, sem daquele negócio, eu acho que... Não, foge desse negócio aí, porque a Bíblia ela é autoexplicativa, ela é autossuficiente, ela é tudo que você precisa para viver bem. Eu sou o pastor Leandro Machado, é um privilégio ter você aqui comigo. Como eu disse, hoje é dia de terminar o livro de Jó, nós vamos ler Jó 42, mais um livro para conta. Estamos, afinal de contas, no nosso dia 132 lendo a Bíblia junto. Se você ainda não assistiu os outros dias, corre para lá, maratona, porque a melhor escolha, melhor do que série do Netflix ou qualquer outra série, é se expor à palavra de Deus, à leitura bíblica, tá bom? Segue nas redes sociais se você ainda não acompanha, o arroba lá, o Leandro Machado, lives todos os dias às 7h27 para edificar a sua vida, tá bom? Bora lá então, nós vamos começar de Atos, capítulo de número 20. Bora lá, deixa eu abrir aqui, Atos, capítulo de número 20, pega a sua Bíblia, então aumenta o som aí para você receber de tudo que Deus tem preparado, a partir do verso de número 17, bora lá então, ó. Atos 20, 17, deixa eu achar o 17 aqui, achei, então bora lá, Atos 20, 17, vou hoje de NVT, nova versão transformadora, bora lá então, até o versículo 38, que é até o final do capítulo 20, então bora lá. E ele diz assim, ó, Atos 20, 17. Por isso, em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles disseram: Vocês sabem que desde o dia que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas suportei provações decorrentes das intrigas dos judeus. E jamais deixei de dizer a vocês que precisavam ouvir, seja publicamente, seja por meio de seus lares, anunciei uma única mensagem, tanto a judeus como a gregos. É necessário que se arrependam e voltem ao Senhor Deus, tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale alguma coisa, a menos que use para completar a carreira, que é a missão que o Senhor me confiou para dar testemunho de boas novas da graça de Deus. Esse é aquele texto que você conhece. E nada tem minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que me foi proposta, tá? Essa Bíblia ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem uma linguagem fluida, não é? Um pouco diferente, né? Para ficar mais fácil da gente ler aqui. Então você pode ler aqui e ler em outras versões. Quanto mais Bíblia, melhor, tá bom? Essa é a única coisa que aí você não precisa ter que livro não. Quanto mais Bíblia, melhor. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de vocês mesmos, do rebanho do qual o Espírito Santo colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha parte surgirão em seus meios falsos lobos, mestres, pessoas ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de dia e de noite. Nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que por edificá-los e dar-lhes como herança, junto com todos, ele, o próprio Deus, os separou para si. Jamais cobicei prata ou ouro ou roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e a daqueles que estavam comigo. Fui exemplo constante e, como podemos saber, com trabalho árduo, ajudei os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com os abraços e beijos. O que mais me entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam, então eles os acompanharam até o navio. Então, o ministério às vezes ele tem isso, né? Indas e vindas, né? Pessoas passam um tempo com a gente e vão, né? De fato, quando Deus chama. Tem gente que sai, né? Porque brigou e aí abre igreja porque brigou, né? Esse não deve ser, né, o seu caminho, mas sim, existem momentos onde Deus fala, ó, vou dar um tempo de treinamento aqui, você vai servir outro. Lembra, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, que isso aqui vai mudar a sua vida. Sempre a promoção de Deus vai ser em meio à paz.
Todo mundo que sai brigado de um lugar, que sai com problemas, não é Deus que está promovendo, sabe? A gente precisa entender isso, né? Fases, elas terminam quando eu completei aquilo que eu tinha que fazer. A maioria das pessoas, elas falam, Deus está me levando para uma nova fase, blá blá blá. Não, elas não souberam lidar com a situação, às vezes brigaram, não perdoaram, não foram maduros na situação. Aí elas vão cada um para um lado. Então lembra, Deus trabalha com promoção. Deus quer que você seja aprovado para ir para uma outra área. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é uma verdade que tem que ser dita, tá bom? Então, pastor, tá tudo mal aqui. Deus está me promovendo. Não. Tá tudo bem, né? As pessoas que são aprovadas, normalmente Deus chama para ir para outro lugar, para fazer outras coisas, quando estão na melhor fase do seu ministério naqueles locais, tá bom? Bora lá, Juízes, capítulo de número 14 e 15, bora lá, vamos ver mais um pouquinho. Nós estamos vendo sobre Sansão, né? Deus anuncia ali o nascimento de Sansão aos seus pais, né? E vamos ver mais um pouquinho dessa história dele aqui. Bora lá então. Juízes capítulo 14 e 15, nós vamos ler agora, ó. Ele diz assim: certo dia Sansão estava em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tima, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram e disse: não há uma moça sequer na nossa tribo, entre todo o nosso povo, com quem você queira se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga uma moça para mim, ela é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tina. Naquele momento, o espírito veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que o enxame de abelha havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia sido tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tina para o casamento, para aqui, só antes da gente continuar no versículo 10, lembra que quando a gente está lendo lá no Velho Testamento, uma das coisas que o povo não podia era ter contato, não é, com animais mortos, aqueles que eram separados, e a gente já viu aqui que Sansão, ele seria um nazireu. Ele era separado desde o seu ventre, eles não podiam ter contato com nada morto. Além dele ter contato agora, ele come o mel ainda, né, que foi feito dentro do animal morto. Então, Sansão ele está quebrando, né, as regras, as leis que a gente já viu que foi estabelecida lá em Levítico, em Êxodo, acerca, né, de não ter contato aqueles que estavam reservados para o sacerdócio, tá bom? E tem consequência, como tudo que é quebrado na lei, a gente viu que sempre tem consequência. Vamos lá, verso 10. Enquanto seu pai estava íntimo para o casamento, Sansão ofereceu ali uma festa, como era de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanharem na festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo, durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia disseram à esposa de Sansão: convence seu marido a explicar o enigma, caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhes disse aos prantos: você não me ama, você me odeia, propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe, por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez mais que estava com ele e assim continuou até o último dia de festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele lhe contou a resposta. Então ela veio e explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram e deram a resposta a Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon e matou 30 homens. Tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa dos pais. A noiva de Sansão foi dada
como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Olha que louco, né? Era assim, beleza, matou. Era assim no Velho Testamento. Não era para qualquer um, não. Bora lá. Juízes 15, agora verso 1. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu a captura de 300 raposas, amarrou-a em pares pelas caudas e prendeu tochas em cada uma dos pares das caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e olivais. Quem fez isso? Peraí. Misericórdia, meu. Deixa eu ver uma água aqui. E ele diz assim, verso 6. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro de Tina deu esposa a Sansão, acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Vocês não sabem que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a eles o que eles fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-los e entregá-los aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então os amarraram com cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele rompeu as cordas com seus braços como se fossem barbantes de linhos queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de jumento. Ai, Jesus, bate um vento gelado aqui, aí eu começo a espirrar. Bora lá. Uma queixada de jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento deles fiz montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força que teu servo concedeste esse grande livramento, acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra. Então lembra, né? Deus ele vai levantando aqui por estações, né? Um juiz, e aí ele julga, ele cuida do povo, né? Ele vai lá e o povo se converte novamente a Deus, pratica a palavra, e sempre que um juiz morre, né? Aí o povo volta a se corromper. Parece muito com os dias de hoje, né? A gente vê, tem uma grande peste, bum, aí todo mundo vai lá, vamos para dentro da igreja, vamos buscar Deus, as coisas estão bem, todo mundo sai da igreja. Eu já estou pastoreando aí, né, há mais de 10 anos e eu vejo que acontece isso. Tem gente que tá lá, todo mundo morrendo e tudo mais, pastor, pelo amor de Deus, vem cá, no hospital, e blá blá, e todo mundo vai para dentro da igreja. Aí Deus cura, Deus prospera, a hora que a pessoa vê, sai da igreja. Não viva assim, porque senão sua vida vai ser um ciclo de altos e baixos. Se aproxime de Deus, continue fiel a Deus e a sua vida vai ser aqui, uma ascensão. Vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais. E agora que rufem os tambores. Último capítulo do livro de Jó. E agora, gente, presta atenção. Jó 42, a gente vai ver que Jó cai na real de que tudo que ele estava falando era besteira. A gente já viu Deus passando sabão nele, Eliú passando sabão nele, e vamos ver aqui o que acontece, qual o desfecho da vida de Jó. Bora lá, Jó 42, verso 1, ele diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância
Nossa, ignorância é feio, né? Quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que não conhecia. Olha a coisa doida. Jó, ele tá falando consigo mesmo, ele fala, meu Deus, que asneira que eu falei. Falei de coisas que eu não conhecia. Então, pare para atenção, cuidado. Tem muita gente que quando vai pregar ou vai ler, abre a Bíblia aleatória e pega um texto lá de Jó atribuindo coisas a Deus e esquece que Jó tem 42 capítulos. Então percebe que Jó mesmo está dizendo que coisas que ele falou nos capítulos anteriores não condizem muitas vezes com a verdade. Então é por isso que a Bíblia ela tem que ser lida como um todo. Você precisa ler, né, levando em conta os capítulos anteriores, mas também os próximos. Afinal de contas, cada livro era uma carta, tá bom? Então, bora, não tinha esses capítulos, esses versículos, era um texto corrido. Então, bora lá, vamos lá. E ele fala assim, ó, sou eu, falei de coisas demais que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que não conhecia. Verso 4. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse, e me arrependo no pó e cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmo. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, mas não falaram o que é certo a meu respeito, como fez teu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar e Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Nele os consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de só que nomezinho, hein, ó. Queren-Hapuk. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas quanto suas filhas, as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de sua vida longa e plena. Então, o que é que a gente resume lendo esses 42 capítulos de Jó, né? Que nem sempre aquilo que a gente pensa é verdade. Por isso que a gente precisa conhecer Deus. Como Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Hoje, tudo que você conhece não é tudo. Amanhã existe algo que você vai conhecer um pouco mais acerca de Deus e tudo mais. É por isso que nós precisamos constantemente estar lendo a Bíblia, estar estudando, estar aprendendo, abandonar conceitos que muitas vezes nós aprendemos no passado para se abrir para aquela verdade que Deus de fato está nos revelando através da palavra de Deus. Às vezes te ensinaram sobre um Deus ruim, te ensinaram sobre um Deus que abandona pessoas, e aí você vai começando a entender que Deus é Pai, que Deus ele cuida de você, que Deus ele não te abandona, né? Então se abra mesmo para um crescimento, não é? À medida que você vai lendo e meditando na palavra, um conhecimento e um crescimento, né, na sua revelação acerca de Deus. Lembra que só existem 66 livros na Bíblia, nenhum outro é escrito, né, a mais, mas Deus a cada dia ele pode se revelando, né, como um bom pai para com a sua vida. Glória a Deus! Terminamos aqui então mais um capítulo, terminamos mais um dia de leitura e eu queria orar por você. Pai, no nome de Jesus, que eu quero orar por cada um dos meus irmãos, eu quero declarar graça e favor vindo sobre a vida deles. Eu declaro o melhor do Senhor acontecendo, que eles possam colher de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e assim viver uma vida longa, próspera, abençoada em todos os aspectos. Declaro fidelidade, constância, resiliência, que eles possam a cada dia continuar priorizando as coisas do Senhor e por isso serem bem-sucedidos. Eu te agradeço mesmo por tudo que o Senhor planejou acontecer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
Amém? Então já escreve aqui embaixo, não é? Deus é bom em todo o tempo. Escreve aqui, nós vemos que aquilo que Jó estava falando não condizia com o caráter de Deus e tudo termina bem porque Deus é bom. Deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, visita lá www.pastorleandromachado.com.br, adquira lá os e-books Namoro Fast Food, Sexo Sem Vergonha e seja abençoado na leitura no nome de Jesus. Tchau, tchau e até amanhã.